Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos, falando um pouco sobre o mundo desenvolvido. Para a gente poder começar a falar sobre o mundo desenvolvido, é interessante observar que, quando a gente estudou sobre os países subdesenvolvidos, nós vimos que eles são característicos de uma grande variedade de individualidades, particularidades e diferenças socioeconômicas, certo? Desigualdades sociais. Mas os países desenvolvidos isso não é diferente. O mundo desenvolvido abrange um grande e variado conjunto de países, cada um com sua identidade, cultura, costumes, crenças, certo? Que também apresentam diferenças econômicas, mas as desigualdades socioeconômicas elas são menos acentuadas, ou seja, não há uma disparidade tão grande na diferença de classes sociais. Enquanto aqui no Brasil ou em outros países subdesenvolvidos e emergentes nós temos pessoas multimilionárias e pessoas que estão no estado de miséria e calamidade, né? Nos países desenvolvidos essas diferenças estão menos acentuadas, ok? O que traz uma característica em comum, que é a elevada qualidade de vida. Ou seja, digamos que as pessoas que têm uma baixa qualidade de vida lá, entre aspas, né, seriam pessoas muito bem de condição pra gente. Então, mesmo as pessoas pobres, de classe baixa, né, nos países desenvolvidos, elas têm uma elevada qualidade de vida. Têm acesso à saúde, educação, saneamento básico, lazer, tudo isso está englobado. E isso traz uma questão do IDH alto, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que são características que mostram que o país tem uma boa qualidade de vida. Questão de que, como a gente já estudou, a questão de baixa taxa de analfabetismo, a questão de uma boa expectativa de vida, uma alta expectativa de vida, uma baixa taxa de mortalidade infantil, uma boa taxa também, uma alta taxa de renda per capita, que é a distribuição de renda por pessoa, feito o cálculo médio durante um ano. Então tudo isso conta. E as pessoas lá, elas não têm essa distinção tão grande, por exemplo, entre as profissões. Tem os que ganham muito, 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 mas até os que ganham menos têm uma boa vida. O poder econômico está ligado ao desenvolvimento industrial expressivo, que desde o início a Europa, a América do Norte posteriormente, mas a Europa foi pioneira nessa questão da revolução industrial, do desenvolvimento tecnológico, certo? De forma expressiva até os dias atuais. Então, digamos assim, quando o Brasil e outros países subdesenvolvidos e emergentes chegarem aqui, eles sempre vão estar aqui, em cima. Eles sempre vão estar um passo a mais que a gente. E a gente sempre vai estar um passo atrás. Por isso que essa ideia de países emergentes é furada. Isso aí é tudo uma estratégia para parecer que os países subdesenvolvidos estão crescendo, mas não, certo? Mas isso aí já é uma outra história. Os setores de desenvolvimento industrial que são mais expressivos, né, e mais investidos lá nesses países desenvolvidos são o setor metalúrgico, siderúrgico, mineradora, petroquímica e bens de produção. Aqui nós temos uma pequena tabela mostrando a questão do PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, quanto em média de dólares o país ele produziu durante um ano, certo? Então, por exemplo, os Estados Unidos foi 18 bilhões de dólares, certo? No ano de 2016. E a renda per capita, ou seja, a média de renda por pessoa por ano, era de 57 mil dólares, certo? Enquanto em Portugal, que também é um país da Europa, também é considerado um país desenvolvido, né, apesar de estar passando por crise, né, ele só tem um PIB de 205 bilhões de dólares, enquanto a renda per capita só é 19 mil, ou seja, a gente está vendo a disparidade entre Estados Unidos e Portugal. Japão, que é considerada a segunda, né, uma das maiores potências do mundo, só tem um PIB de 4 bilhões.
e só tem uma renda per capita de 38, bem menos que os Estados Unidos, né? Mas tudo isso aí não interfere, eles não vão deixar de estar no topo, de serem os desenvolvidos, certo? E também isso varia muito, essa questão do PIB, pela quantidade de pessoas, né? Os Estados Unidos é muito populoso. Outro fator que é determinante na questão econômica dos países desenvolvidos é a questão das multinacionais, que é algo bem atual. Que elas são empresas que ela tem matrizes instaladas em um determinado país desenvolvido, a maioria das vezes, praticamente todas as vezes, e que atua no mercado de outros países, com filiais. Por exemplo, tem uma matriz de uma empresa multinacional, falar uma bem conhecida, McDonald's, Adidas, Lacoste, e assim vai, Calvin Klein, né? São indústrias americanas, que nós temos as matrizes lá e as filiais eles vão disseminando em várias partes do mundo. Vão conquistando novos mercados consumidores e isso vai trazer mais dinheiro para o PIB daquele país desenvolvido que tem a matriz daquela indústria. E essas indústrias, essas multinacionais, elas são atraídas por vantagens. Países emergentes e subdesenvolvidos, eles estão sempre interessados em atrair esse tipo de empresa, né, multinacional, para os seus países, porque imagina, o país está passando por uma crise, aí está tendo uma grande gama de desemprego, então eles querem que essas indústrias venham para fornecer emprego para essas pessoas que estão desempregadas e faz com que o capital circule dentro do país. Então, de certa forma, é até uma vantagem, mas é muito mais vantajoso para o país desenvolvido em que tem a sede, a matriz dessa multinacional. E como eu estava dizendo, os países subdesenvolvidos e principalmente os emergentes como o Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, certo? Eles dão vantagens para que essas multinacionais se instalem lá, que são o quê? Mão de obra barata, ou seja, muita gente desempregada que vai aceitar, digamos, um salário que poderia ser melhor, né? Matéria-prima abundante, aqui no Brasil é vasta o território, vasta a produção de matéria-prima, custos reduzidos, ou seja, há uma baixa nos impostos, nas taxas que tem que pagar, certo? Liberdade de lucros, fazendo com que quando o lucro de uma empresa seja muito alto e tudo, não tenha que pagar grande quantidade de impostos, e sim todo o lucro vá para sua matriz. Eles vão ficar contentes, satisfeitos apenas com a questão da mão de obra local, certo? Um mercado consumidor, ou seja, muita gente atrás daqueles produtos, e leis ambientais e trabalhistas menos rígidas, ou seja, as empresas elas aproveitam essas vantagens para poder poluir mais. Vocês sabem que uma indústria que não polui muito acaba tendo mais gastos, e isso vai ser o quê? Menos lucro para essa empresa. Aqui nós temos, né, um mapa mostrando o faturamento de multinacionais e PIB de alguns países no ano de 2017. Aqui nós temos a Walmart, né, que é conhecido também como o hiper aqui na nossa região. Em 500 os Estados Unidos, vamos lá, aqui o faturamento é em bilhões de dólares, certo? Quando tem esse amarelinho, e o vermelhinho é o PIB dos países. A Guatemala só é 76, Namíbia 11, certo? Vocês estão vendo que, ó, aqui o vermelhinho é dos países onde as multinacionais foram implantadas, né? Os vermelhos são países subdesenvolvidos. E aqui os países em verde são aqueles que ou são desenvolvidos, que têm a sede. A China, mesmo sendo um país emergente, ela tem muitas empresas, certo? O Japão também. E aqui mostrando a questão da hegemonia, ou seja, em todo lugar que você vai, você encontra determinadas empresas. Por exemplo, McDonald's. McDonald's é uma empresa que quando você vê aquele Mzinho amarelo com fundo vermelho, em qualquer lugar você reconhece. E eles estão espalhados no mundo inteiro.
trazendo como se fosse um parâmetro, uma cultura de forma global, a globalização, a questão do capitalismo na sociedade atual. E o comércio nas economias mundiais, ou seja, todos os países têm que fazer parte de uma mesma rede, comandada por quem? Pelos países desenvolvidos. Vamos tratar agora um pouco sobre a questão da urbanização nos países desenvolvidos. Países desenvolvidos, eles são inteiramente a maior porcentagem da sua área ocupada por cidades, espaços urbanos. Por quê? Há um grande crescimento industrial, constantemente, o que acarretou a urbanização, porque as indústrias, a maioria delas, a não ser as do agronegócio, ficam localizadas nas áreas urbanas, né? As grandes cidades industriais, os grandes centros industriais, certo? Com o aumento gradativo do número de cidades, é uma consequência, e além do número de cidades, a população concentrada nessas cidades aumentou também. Houve um aumento na demanda, ou seja, na necessidade de mão de obra para trabalhar nessas indústrias e uma grande oferta de trabalho, o que atraiu a população do campo para a cidade, provocando o chamado êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, normalmente em busca de trabalho. Aonde? Nas indústrias. Houve também uma mecanização agrícola e essa mecanização agrícola gerou desemprego de grande parte da população e o aumento na demanda de matérias-primas. Ou seja, as indústrias necessitavam de mais matéria-prima. O campo teve a necessidade de se mecanizar para poder dar de conta dessa demanda e gerou desemprego. E as pessoas desempregadas do campo foram para onde? Para a cidade também. Houve uma diminuição das culturas de subsistência, ocupadas agora mais pela questão das grandes indústrias, do agronegócio, certo? A agricultura familiar diminuiu e os trabalhadores passaram a ser assalariados. E houve também uma necessidade de investimento na infraestrutura urbana, que é o quê? Água, luz, saneamento, a questão do esgoto, as estradas, tudo isso é infraestrutura. Para quê? Para ajudar no fluxo necessário tanto para os trabalhadores se deslocarem até as indústrias, como principalmente os produtos, a matéria-prima entrar e sair, os produtos industrializados para a comercialização. O êxodo rural diminuiu conforme o tempo, porque também as cidades elas já estavam bem lotadas, certo? Hoje em dia a paisagem ela é 80% urbana nos países desenvolvidos e apenas 20% rural. Isso inverte quando a gente fala de países subdesenvolvidos, digamos que seja mais ou menos meio a meio, né? A grande parte seja rural e a minoria urbano, mas hoje em escala mundial nós temos a maior parte dos espaços das paisagens urbanas. Houve outro ponto que contribuiu para o desenvolvimento de muitos países, que foi o quê? O investimento em pesquisas científicas. O intenso crescimento econômico ligado ao investimento em ciência, pesquisa e desenvolvimento. Se você investe, você tem retorno, mas você só consegue investir quem já tem dinheiro. Então é aquela coisa que aquela música sempre fala, né? E o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? Ou seja, quem tem dinheiro para investir cada vez cresce mais. É uma questão histórica. E aqueles que são explorados cada vez se tornam mais dependentes. A mão de obra é altamente especializada, o que faz com que haja uma melhoria nos salários, certo? A criação de avançados laboratórios de pesquisa nos centros universitários, até mesmo nesse momento que nós estamos passando, né, de pandemia, a gente vê que os grandes centros universitários, né, que estão responsáveis por essa pesquisa nos laboratórios para a vacina, ok? Nós temos a questão aplicada à indústria, a revolução técnico-científica,
Ou seja, tudo isso, essas pesquisas, esse desenvolvimento, esse investimento em ciência e pesquisa, ele foi aplicado na indústria. Essa revolução técnico-científica fez com que as indústrias aumentassem a sua produção. Nós temos aqui a indústria da informática, das telecomunicações, da robótica, da biotecnologia, que é a questão genética, né, da produção agrícola e pecuária. E, consequentemente, houve um aumento da grande distância tecnológica entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. É aquilo que eu já disse no começo. Quem está aqui sempre vai estar aqui. E quem está aqui, mesmo que cresça, o outro já vai ter crescido mais. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Agradeço muito a atenção de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!